Mateus capítulo 1. Obrigado, mano. Eu gosto tanto desse capítulo da Bíblia, embora a gente normalmente pule e nem leia. Esse capítulo ele sempre me foi precioso, sempre me foi muito caro. Porque é o primeiro capítulo do início das biografias de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João contam a história de Jesus. E Mateus é o primeiro, e o capítulo 1 de Mateus é o primeiro. Mas a primeira sensação que nós temos ao abrir, agora eu vou ler as biografias de Jesus. Nós sempre falamos, né? Leia as biografias de Jesus. Não conheça Jesus só pelo que o pastor falou, pelo que o padre falou, pelo que o presidente falou, pelo que tem o seu contato direto com as biografias de Jesus, você e as biografias. Só que o primeiro desafio é que nós, quando abrimos, a primeira coisa que aparece é livro da genealogia de Jesus. E aí começa uma lista de nomes enorme, que normalmente a gente pula. Mas eu nunca pulo. Eu gostaria de falar para os queridos amados o porquê que eu acho que não vale a pena pular a genealogia de Jesus. Vamos ler, talvez é a primeira vez que você vai ler. Quem já está aqui mais tempo sabe que eu gosto dessa parte, mas diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e Zera. Pérez gerou Esrom. Esrom a Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab, Naasson. Naasson a Salmão. Salmão é nome de peixe, como é que... Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este, de Rute, gerou Obed. E Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi a Salomão, daquela que fora mulher de Urias, né? E Salomão gerou Roboão. E Roboão a Abias. Abias a Asa. Asa gerou Josafá. Josafá a Jorão. Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão. Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos ao tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, que é outro Jacó agora, e Jacó gerou José, que é o outro José, não é o José do Egito, né, é o José de Maria, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chamou Cristo. Até aqui. Samuel, quantas ideias boas de nomes assim para um filho, né, para alguma coisa. Mas eu gosto dessa parte da Bíblia, por mais que você pense, poxa, tem problema na cabeça então, né? Porque essa parte aí é quase um Dramin para dormir, né? Na hora de deitar, você toma um Dramin e você lê a genealogia de Jesus. Mas o que eu gosto muito da genealogia de Jesus é o que ela significa. Porque, queridos, você se lembra de João capítulo 1, versículo 18, diz: o Deus Pai ninguém nunca o viu, mas Deus Pai se fez conhecido no seu Filho unigênito, Jesus. Ou seja, quando nós queremos aprender quem é o Deus Pai, nós aprendemos na face de Cristo. Aprender quem é o Deus Pai, qual a principal fonte que nós temos de quem é Deus? De aprendermos o que Ele pensa, o que Ele faz, o que Ele age, enfim, todas essas coisas. Onde nós aprendemos mais? Em Cristo. Cristo é a revelação mais sublime e completa sobre quem é Deus. Então nós não podemos descartar nada da história de Jesus.
toda a história de Jesus é relevante, toda a história de Jesus é importante, inclusive as genealogias. A primeira coisa, então, que eu vejo na genealogia de Jesus é a soberania de Deus. Porque, querido, quando nós lemos esse monte de nome, para nós são nomes perdidos, para a gente são nomes aleatórios, para nós são nomes sem expressão, sem sentido e sem significado. Mas para Deus, que é soberano na história, Ele estava tecendo o pano da história. Cada nome que aparece era uma peça fundamental para que se chegasse na pessoa de Jesus. Para nós, muitas vezes, coisas são aleatórias, coisas são acidentais, coisas são resultados de sorte e azar, mas isso não existe para Deus. Em Deus e em sua soberania, Ele sabe onde a história começou, Ele sabe o desenvolvimento da história e Ele sabe o final da história. Assim como estes nomes que para nós pareciam ser coisas sem sentido, sem significado, Deus estava costurando, construindo o curso da sua história e da revelação de seu Filho Jesus. Eu já contei aqui a história de um homem que perdeu o seu cavalo num sítio. E aí, quando o cavalo fugiu, os vizinhos começaram a falar, puxa, que azar, né, o cavalo dele fugiu. Aí, daqui a pouco, o cavalo voltou, dias depois, acompanhado de vários outros cavalos. Puxa, que sorte que esse cara tem, o cavalo voltou. Olha quantos cavalos ele tem agora. E aí, daqui a pouco, o filho dele caiu do cavalo e quebrou o braço. Puxa, que azar que esse cara tem. Olha, o filho dele quebrou o braço por causa do cavalo. Aí teve uma guerra e o filho dele não foi convocado porque estava com o braço quebrado. Puxa, olha que sorte que esse cara tem. O filho dele não precisou ir para a guerra. O mundo vive assim. A maioria das pessoas vive assim. Puxa, tudo são estatísticas, sorte, azar. Mas Deus não é assim. E quem anda com Deus, quem caminha com Deus, deve saber que em todas as coisas Deus está costurando história, em todas as coisas Deus está conduzindo a um objetivo final, a um propósito de Deus, e que Ele usa em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então as coisas não são acidentais, as coisas não são meramente estatísticas de sorte e azar. Quando eu olho a genealogia de Jesus, eu vejo que nessas histórias, as histórias dessas pessoas, que os nomes delas estão aqui, são histórias do Antigo Testamento, que quando você lê, você fala, por que essa história está aqui? Mas quando chega em Jesus, você sabe, estava sendo preparada a vinda de Jesus, porque o Deus soberano da história estava construindo um caminho. Mas a segunda coisa que eu vejo, eu vi 4 coisas que eu queria falar para vocês hoje. A segunda, quando eu olho a genealogia de Jesus, eu vejo a misericórdia de Deus. Se em primeiro lugar eu vejo a soberania de Deus, eu vejo também a misericórdia de Deus. Porque, meu querido, se você não conhece esses nomes das pessoas que estão aí, muitas delas nós teríamos vergonha de falar que eram da nossa família. Tem prostituta, Raabe, tem moabita, que pensa assim, para o judeu, o moabita era quase um satanista que torcia para a Argentina. Um negócio assim, terrível. Está na genealogia de Jesus, ou seja, está na família de Jesus. Tem Betseba, ou Batseba, que foi aquela que adulterou com Davi para nascer Salomão. Ela também é mencionada. Tem Tamar, Judá e Tamar, uma história terrível lá do Antigo Testamento. Ela também está na genealogia de Jesus. Fora que essas 4 mulheres que eu falei, queridos, não tem genealogia dessa época que põe mulher. Só homem para homem, para homem, para homem. A genealogia de Jesus não, está cheio de mulher também. Tem um monte de mulher também. E não são nem as melhores mulheres aí que tiveram. Não tem Débora. Lembra de Débora? Puxa, uma juíza maravilhosa do Antigo Testamento. Ela não está, mas a Ruth Moabita está. A Batseba está. A Raabe prostituta está. E assim outras coisas. E tem uns homens complicados. Salomão, por exemplo, que a gente sabe a história dele. O cara tinha 1000 mulheres.
precisa falar muita coisa, o Roboão, o Manassés, esses caras foram maus no Antigo Testamento, mas estão na família de Jesus. Quando eu olho isso, eu percebo a misericórdia de Deus para com a gente, para conosco, porque Jesus tinha tudo para não nos querer na família dele. Vamos falar aqui entre nós, ninguém precisa ficar sabendo. Tem muita coisa na sua história que você se envergonha. Tem muita coisa que você já falou, que você já pensou, que você já fez, que se a gente colocasse no telão aqui, você nunca mais aparecia nessa igreja, né? Pois é, só que Jesus conhece esse telão todo. Deus conhece esse telão todo. E mesmo assim Ele nos convida para fazermos parte da família dEle. Para sermos irmãos de Jesus. Para fazermos parte da família de Deus. Sabe o que essa genealogia me fala? Deus é um Deus de misericórdia. É por isso que nós estamos aqui. Porque éramos pecadores e ainda pecamos. Mas mesmo assim Ele não desistiu de nós, mesmo assim Ele nos ofereceu sua graça, mesmo assim Ele trabalhou nas nossas vidas. E hoje, nós somos uma Ruth, nós somos uma Batseba, nós somos um Salomão nessa lista, nós somos essas pessoas que tinham tudo para serem tiradas da família de Jesus, tinham tudo para serem desqualificadas, mas o amor de Deus e a misericórdia de Deus me alcançou. Te alcançou, para que nós pudéssemos fazer parte da família. Sabe o que acontece? A gente procura vários heróis na Bíblia. Quem são os heróis da Bíblia? Os heróis da Bíblia. No fundo, a Bíblia só tem um herói. E esse herói é Deus. É o Deus que não desiste. É o Deus que insiste. É o Deus que ama. E mesmo quando viram as costas para Ele, mesmo quando buscam independência de Deus, como se pudéssemos viver sem Deus, mesmo assim, Ele continua trabalhando, Ele continua agindo, Ele continua insistindo. Então a genealogia de Jesus me fala sim da soberania de Deus, mas me fala muito da misericórdia de Deus, de saber que nessa família da fé, há espaço para mim também. Porque se Raabe pode entrar, porque se Batseba pode entrar, Deus, como Deus tem sido misericordioso comigo, é aí que Deus está perto. E a genealogia de Jesus nos ensina isso. É interessante que essa genealogia, ela foi escrita por Mateus. Mateus era publicano. Publicano era uma das piores coisas que tinham naquela época. O fiscal da receita corrupto. Mas Jesus foi e chamou ele para ser discípulo. E transformou a vida dele. Então, quando ele foi criar a genealogia, ele sabia que não podia esconder nada. Porque assim como ele, publicano, foi chamado por Jesus, a história de Jesus chegou por meio de pessoas pecadoras, pessoas falhas, pessoas com um passado que gostariam de apagar, assim como nós. Em terceiro e penúltimo lugar, ao ver a genealogia de Jesus e perceber que a biografia de Jesus, a história de Jesus, começa com uma lista de nomes, isso me fala da proximidade de Deus. Obrigado, Kátia. Queridos, o negócio de Deus são pessoas. O máximo que a Bíblia fala é de Belém, mas o resto são nomes. Nomes. Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus de relacionamento. Deus não se relaciona com as estruturas, com as paredes dessa igreja. Deus não se relaciona com coisas que a gente cria, com essas cadeiras, mesmo que fossem de ouro, mas com pessoas. Eu vou colocar aqui, mas a chance de eu chutar é boa também, viu? Eu vou ficar mais atento aqui. Mas eu acho lindo como ao entrar na história, ao escrever a palavra de Deus, como nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e a elaboração das Escrituras foi conduzida pelo Espírito Santo, nós cremos nisso como cristãos, de que ao começar a história de Jesus, tinha que ter gente, tinha que ter muito nome, tinha que falar de muitas pessoas. Por quê? Porque o negócio de Deus são pessoas, porque o negócio de Deus é gente. Samuel, eu detesto gente, detesto ser humano. Problema seu, porque o negócio de Jesus é com o ser humano. O negócio de Deus é com gente. Ele quer estar perto. Quando a Bíblia diz o seu nome será Emanuel, a ideia é Deus conosco, Deus de perto. Albert Einstein, uma das mentes mais brilhantes da humanidade, estava errado sobre Deus. Ele cria em Deus, ele cria num Criador, mas ele achava que esse Criador
depois de criar, nunca mais se envolveu com a sua criação. Se afastou dela. O nome disso é deísmo. É essa ideia de que Deus apenas deu um start inicial e a partir daí as coisas se desenvolvem por si mesmas. Essa genealogia diz que não, diz que Deus enviou Jesus, porque Deus é um Deus de perto, Deus é um Deus que se envolve, e se envolve com gente. Qualquer pessoa hoje aqui, neste lugar, vale mais do que o mundo inteiro, é isso que a Bíblia diz. A alma de uma pessoa vale mais do que o universo. O universo a Bíblia não chega a falar, mas ela fala do que o mundo inteiro. Ou seja, o negócio de Deus é gente, o que Deus ama são pessoas, e Deus é um Deus pessoal, Deus é um Deus de relacionamento, Deus é um Deus de proximidade. Toda a ideia de Deus que quer transformar Deus apenas numa força distante, numa energia abstrata, numa luz incompreensível e de alguma forma meio nebulosa, não é o Deus das Escrituras, não é o Deus revelado em Jesus. O Deus revelado em Jesus é um Deus pessoal, é um Deus que está perto, é um Deus que se envolve com nomes. E na hora de entrar na história, Jesus escolhe que a sua história seja construída por meio de nomes de pessoas, por meio de pessoas, e não por meio de estruturas. E quarto e último lugar, motivo de eu gostar tanto da genealogia de Jesus, é a fidelidade de Deus na história. Então, em primeiro lugar, a genealogia de Jesus me fala da soberania de Deus. Em segundo lugar, a genealogia de Jesus me fala da misericórdia de Deus. Em terceiro lugar, a genealogia de Jesus me fala da proximidade de Deus. Mas em quarto lugar, a genealogia de Jesus me fala da fidelidade de Deus. Quando você estuda o Antigo Testamento, toda a preparação que foi feita para a vinda de Jesus, que foi feita para a vinda de Jesus, amados, tem horas que parece que a vaca já foi para o brejo. Tem horas que parece que não vai ter mais saída. Que as pessoas se afastam tanto de Deus. Acontecem tantos problemas. Acontecem tantos obstáculos. Acontecem tantas coisas que parecem que aquela promessa, porque Deus logo no começo, quando o homem caiu, quando o homem se afastou de Deus, Deus já proclamou a salvação. Deus já proclamou que enviaria alguém para reverter esta queda, para reverter esse estado de perdido do ser humano. Mas tem cada coisa que acontece que você fala, agora acabou, agora não dá mais. Pegue Abraão, 2 exemplos, Abraão, vou te dar um filho, e por meio dele uma descendência de onde virá o Messias. Aí o texto vem e fala, mas Sara era estéril. Pronto, parece que já era então, ela é estéril, então não dá. Faraó quer Sara, quer pegar Sara. Mas como assim pegar? Literalmente pegar. Pegar como esposa, como para o seu harém. Depois outro cara também, o Abimeleque, também quer Sara. Ou seja, a mulher de onde a promessa vem, está sendo cobiçada por outros homens. E se esses homens a pegarem, acabou a promessa. Enfim, vão acontecendo várias coisas na história que você fala, acabou a promessa. E depois o povo vai para o exílio da Babilônia. Aí você fala, puxa, acabou o povo de Israel. Não tem mais Israel. Várias pessoas ao longo da história, muito antes de Hitler, já tentaram aniquilar Israel e os judeus. E sempre isso era um perigo. Puxa, se Jesus disse que viria daí, se Deus disse que Jesus viria daí, e agora? E a promessa de Deus? Como é que fica? Mas os anos se passaram, as profecias se cumpriram. Jesus veio, Jesus fez aquilo que ele disse que faria, e fez tudo aquilo que o Antigo Testamento disse que ele faria. Sabe o que é isso? Fidelidade de Deus. Mesmo quando nós somos infiéis, ele permanece fiel. Mesmo quando tudo parece que vai aniquilar as promessas, estragar os planos de Deus, Deus permanece fiel, e a sua promessa continua e permanece. E eu queria terminar com uma promessa da Bíblia que ainda não se cumpriu. A gente sabe que em Jesus, inúmeras profecias foram cumpridas. E isso é uma garantia que tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Mas há mais uma promessa, que esse Deus que é fiel à sua palavra, fiel àquilo que Ele promete, que ainda não se cumpriu, mas que nós estamos esperando. Atos capítulo 1, versículo 11. Esse Jesus,
que dentre vós foi recebido em cima nos céus, isso quando Jesus ressuscitou e ele subiu aos céus, há de vir assim como para o céu o viste vir. Ou seja, Jesus voltará. Há uma promessa de que Jesus voltará. Nós estamos aguardando a segunda vinda de Jesus. Ele veio uma primeira vez, como foi falado aqui, de todas as formas, em telejornal, em vídeo, enfim, de todo jeito. Mas ainda há uma promessa pendente. Ele disse que voltaria. E quando ele voltar, uma das coisas que vai acontecer, Apocalipse 21, versículos de 1 a 4, eu gostaria de ler para você para encerrar. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles Deus habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esse Deus que é fiel, que promete e cumpre, há de trazer essa realidade à existência. Quando terminar a história, será quando verdadeiramente se iniciará a verdadeira história. A história da eternidade, em que, como disse C.S. Lewis, cada dia é melhor que o outro. E essa história que a gente viveu foi só a primeira página. E uma primeira página muitas vezes carregada de lágrimas, carregada de dores, carregada de sofrimentos, mas com esperança. Por quê? Porque nós temos um Deus que é soberano. Temos um Deus que é misericordioso. Temos um Deus que é próximo, que é pessoal. E temos um Deus que é fiel, que cumpre aquilo que Ele promete. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus revelado em Jesus. E esse é o Deus revelado já na genealogia de Jesus. E por isso eu gostaria de convidar você a ficar de pé, para nós orarmos a esse Deus em gratidão, por ter cumprido todas as suas promessas misericordiosas até aqui. E também para expressarmos a nossa fé, que esse Jesus que veio uma vez, virá outra vez, para colocar um ponto final na história. E quando isso acontecer, verdadeiramente estaremos completamente em paz, felizes, porque Deus habitará conosco. Amém? Queria convidar você a fechar os seus olhos, comemorando o Natal. Agradeça por Jesus no seu lugar, agradeça por toda essa história que Deus teceu, antes de Abraão, até chegar em Maria, e aí Jesus vem. Vem o nosso tesouro, vem o nosso Senhor, o nosso Salvador, a nossa riqueza maior. Jesus, obrigado. Obrigado. Deus, nós te agradecemos pela tua soberania. Obrigado porque a história não é um carro desgovernado, sujeito apenas às intempéries da vida, à sorte, ao azar, a estatísticas. Não, há um Deus na história. Há um Deus que sabe onde a história começou e onde a história vai terminar. A história não está na mão de político nenhum, de império nenhum, de país nenhum, porque a história está nas tuas mãos, ó Deus. E o Senhor é um Deus que a conduz, assim como a conduziu para o nascimento de Jesus, também a está conduzindo para a segunda vinda de Jesus. E isso nós esperamos, Deus. Mas obrigado também, Deus, pela tua misericórdia. Porque o Senhor tinha tudo para nos excluir dos teus planos. O Senhor tinha tudo para nos excluir da tua família. Mas pelo contrário, o Senhor nos convida para a tua família. Nos ensina a chamá-lo de Pai. E agora nos coloca junto com irmãos. E que Cristo é o irmão mais velho dessa grande família, Senhor. Nós te agradecemos pela tua paciência conosco, pela tua misericórdia conosco, por não desistir, Senhor, do ser humano, por não desistir individualmente de cada um de nós. Nós te agradecemos. Obrigado, ó Deus, porque tu és um Deus próximo, tu és um Deus pessoal, tu és um Deus de relacionamento, e por isso nós podemos falar e ouvir a ti, podemos ter algo verdadeiro contigo, Senhor. Obrigado porque a tua prioridade é gente. Por mais que este planeta tenha lugares tão lindos,
por mais que este planeta tenha animais tão lindos que merecem ser cuidados com todo amor e carinho, o Senhor tem um interesse por gente, por pessoas, que é quase inacreditável, Deus. Quando nós conhecemos pessoas, a nossa tendência é querer fugir delas, e o Senhor quer se aproximar delas, e o Senhor quer encontrá-las, e o Senhor as busca para relacionamento. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. E por último, obrigado a Deus pela tua fidelidade, que honrou todas as profecias que anunciavam Jesus, que tudo aquilo que prometeu já se cumpriu, mas que ainda nós aguardamos uma segunda vinda, a única exceção que sabemos que o Senhor há de cumprir, porque tu és um Deus fiel naquilo que fala. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, nós aguardamos a tua vinda e esperamos, e que haja lugar no nosso coração para ti, Jesus, todos os dias, que nas nossas semanas, que na nossa casa, que no nosso trabalho, que na nossa família, todos os dias haja lugar para Jesus. E é em teu nome, Jesus, que oramos. Amém.